Olá, olá, pessoal. Deu problema técnico aqui, tive que pegar outro celular, travou. Então, desculpa, caiu tudo. Eu tô com medo de ter perdido a live. Ai, meu Deus. O celular travou completamente. Tô aqui reiniciando ele porque deu problema. Ai, ai, ai. Que situação. Ah, doutora, cadê a doutora? Gente, desculpa. A live deu problema, caiu. Aconteceu esse transtorno agora. E eu queria pedir desculpa para vocês. Eu tô com medo de ter perdido a live maravilhosa que nós estávamos tendo, a super aula com a doutora. Eu vou colocar aqui para carregar rapidinho, para não dar problema. Ai, ai, ai. Gente, cadê a doutora? Eu acho que travou ali para ela, deve ter travado também a live. Oh, meu Deus. Acontece esse tipo de coisa. Primeira vez que aconteceu comigo de eu ter um problema desse nível fazendo live. E a live estava maravilhosa. Foi tanto conteúdo que ela estava dando, tanto conteúdo, e de repente travou. Não sei se travou para ela também, que meu celular, assim, travou completamente. Deixa eu chamá-la aqui. Aqui. Nossa, será que travou para ela também na hora? Ai, meu Deus. Doutora, a live travou para mim. O celular travou É a completamente. segunda live que acontece isso comigo. Travou, eu não sei o que Deu pra salvar, aconteceu. Dani? Será que deu pra salvar? Não sei, Salvou? eu tô angustiada aqui querendo ver se salvou, se não salvou, porque o celular travou. Saiu correndo assim pegar outro celular para já ligar. Não sei o que Foi. aconteceu. E Dani, vocês ouviram até que horas que eu falei? Porque eu tava falando, mas o teu travou. O Eu meu continuei travou. falando. Foi. Ah, tá. Você ouviu até onde? Eu estava ouvindo Falei. a questão que você estava exemplificando, a questão dos padrões, estava em padrões repetitivos, colocando vários exemplos em relação a padrões repetitivos. Sim, Perdi a live. Eu perdi. pronto. Ah, meu Deus. Não salvou, foi? Quando nós vamos começar, vou marcar tudo de novo. Vamos começar. Não salvou, né? Pois nós vamos marcar outro dia para começar tudo de novo. Eu não tenho problema. A gente Ai, marca que para gravar. Não bom, tem. que bom. Gente, eu estava aprendendo, eu já estava vendo, eu estava marcando os tempos para ir na live e rever. Principalmente quando você Não, falou várias coisas que para mim assim abriram minha não, mente na questão da gente. sensibilidade. Pronto, então não tem problema. Eu vou, porque como tem um público já que está assistindo hoje, eu vou terminar o tema de quem está assistindo e outro dia a gente grava só para salvar. Para ficar lá no Dani. Quem não sabe, essas lives estão ficando salvas no site da Dani, tá, gente? Exatamente na tentativa de abarcar mais pessoas que não têm tempo para acessar. Porque a informação, a nossa ideia é exatamente para desmitificar e para aumentar a aceitação do espectro autista, a única forma que a gente faz é com uma orientação, tá? Então, só para a gente terminar, não se preocupa que a gente grava domingo, eu estou livre, todo domingo a gente grava, pode ser até próximo domingo para a gente ficar salvo. Então, na questão do espectro autista versus a restrição alimentar, nós temos crianças que vão categorizando o alimento por rigidez cognitiva, que é isso que eu queria explicar. Por exemplo, nós temos crianças que desde tenridade começam a restringir a alimentação, por exemplo, por cor. Vocês já viram alguns, né? Então, a cor. Eu tenho crianças que só querem alimentos vermelhos, outros só querem branco, esbranquiçados. Então, por isso que o leite, né, fica mais no lácteo. Outras, tem muita gente, tem muito cliente meu aqui, que bom. E nós vamos gravar tudo, viu, gente? Desde o início. É bom que vai ficar melhor, porque eu vou falar mais pausadamente, que eu falo muito rápido. E aí, o que acontece? Na questão de restringir por cor, e aí imagina, aquela criança que só quer amarelos, sucos amarelos. Então eu tenho crianças que até um ano tomavam todos os sucos, de toda a cor que a mãe colocava, e depois só passam aos amarelos. É interessante que a neurobiologia, o ser humano,
tem atração pelas cores primárias. Não sei se vocês sabem disso, né? Então, assim, vermelho, amarelo e azul são as cores que mais nós temos atração. Inclusive, nós usamos muito essas cores para atrair a criança, né? O vermelho, o amarelo. E também na neurobiologia a atração, muitas vezes, por certas cores, tá? Então eu tenho crianças que só querem amarelos, eu tenho crianças que só querem azul, eu tenho alguns pacientes que detestam os alimentos escuros, tudo que é escuro tem aversão, tá? E aí eles fazem a colocação, como a gente coloca o sujo, né? Infelizmente o escuro para o sujo e tal, a criança diz, eu não quero esse sujo e tal. Outras crianças, não é pela cor do alimento, mas onde o alimento está colocado. Então, é o copo azul, é o copo fulano de tal, a mamadeira da tampinha não sei do que, a mamadeira com um bico, uma textura fulano de tal. É a mamadeira e deitado na cama do jeito tal. Então é engraçado como tem algumas crianças que só tomam leite lá no quarto, deitado no travesseiro, então vão criando regras, né? De previsibilidade, tá? De previsibilidade. Então, essa questão da rigidez cognitiva é muito marcante, né? Muito marcante. E é impressionante como não conseguem, né? Às vezes, desvencilhar disso. São pessoas extremamente inteligentes, mas dizem que não conseguem, eu não consigo nada que tenha verde na comida. Eu não usei quando vejo verde, né? Ou quando tem uma coisa melada, gosmenta, eu não usei, é uma coisa de dentro para fora, gente, não é má vontade, né? Não é má vontade daquele indivíduo, não, gente, não é má vontade, ele não consegue. Agora quer dizer que porque ele não consegue hoje não vai conseguir nunca, aí também isso aí vai por terra. Se você fizer um suporte adequado, esse indivíduo pode sim variar o cardápio. Essa live, a intenção aqui não é deixar a pessoa normal. Não é curar o autista. É fazer com que ele nutricionalmente tenha uma dieta melhor possível e socialmente ele possa conviver socialmente, que essa dieta restritiva não atrapalhe a vida dele. Tá? É isso. Não é para normalizar ninguém. Tá? Porque o conceito de normal tem que ser mudado. Ninguém é normal. Eu fiz recentemente uma live sobre neurodiversidade, né? Entender que o sistema nervoso central funciona, existem funções que são básicas para todo mundo, mas existem modificações que são pertinentes àquele indivíduo, mas que se ele bem trabalhado, ele consegue viver com o mínimo de dano, porque o nome transtorno é porque está alterando, mas eu tenho como minimizar o que atrapalhe. E os transtornos alimentares atrapalham a vida do indivíduo autista. Essa é a questão. Nós temos que lidar porque eles atrapalham sim. Então, um indivíduo que teria uma estatura de 1,80 m e porque ele teve restrição crônica alimentar e ficar com 1,60 m, foi um dano sim, gente. Isso é sério, tá? Uma menina que passou a vida toda sendo chamada de esquelética porque realmente estava acima do peso mesmo demais, tá? Então, isso é o peso emocional, mas nós estamos falando aqui de um peso de questões hormonais, secundárias, alteradas, de caracteres secundários que podem atrasar por uma dieta errônea, por um humor que pode ser alterado, por questões nutricionais. Concentração, gente. Um indivíduo que se alimenta mal, ele vai ter dificuldade de se concentrar, tá? Então, você imagina como essa questão da restrição alimentar vai afetar outros planos, né, desse indivíduo. Então, eu quero que essa criança... O que a senhora falou foi justamente essa questão que você trouxe, assim, não de forma direta, mas que essa questão dos níveis do autismo, elas não estão correlatas. Uma pessoa nível 1 pode ter grandes questões alimentares e Exatamente. Então, os transtornos alimentares, inclusive, em relação ao estresse causado por ele, quanto o indivíduo não tem retardo mental, isso aí se torna até mais difícil, porque a representatividade dela fica muito maior. Então, esse indivíduo pode ficar muito mais ansioso ainda, porque ele percebe que está inadequado socialmente. E é uma luta interna, né?
Eu sei que meus amigos gostam de comer sushi, gostam de comer não sei o quê, e eu não consigo nem ficar naquele lugar, porque me dá uma náusea. Né? Então eu vou acabar não indo para aquele lugar, eu vou perguntar primeiro o que é que eles vão comer, né? A não ser que você vá dar uma aula para ele de aceitação, né? Você sabe que nem sempre dá para nós darmos uma aula do espectro autista para depois entenderem por que eu tenho uma restrição alimentar, né? Existem situações que não dá tempo de você fazer uma conscientização de um grupo todinho sobre a questão minha alimentar, né? E é extremamente constrangedor para muitos autistas a questão alimentar, a questão de restrição alimentar. E temos que estar atento isso exatamente para quebrar alguns ciclos, porque como eu falei, quanto maior a restrição, mais difícil intervir. Essa é a questão, né? Então, assim, lá no nemparece.tech, estão perguntando qual é meu Instagram. Meu Instagram, gente, eu tenho um Instagram pessoal que eu não escrevo quase nada. O que tem a Adriana Cunha, neuropediatra, eu escrevo pouquíssimo. Porque o meu hiperfoco é espectro autista, né, Dani? Então, eu criei um outro Instagram que se chama nemparece.tea. O nome Nem Parece foi de tanto eu ouvir de mães, de pais. Mas meu filho nem parece autista. Eu disse, pois é, quando a gente começar a contar, você verá que parece bastante. E de tanto eu ouvir as pessoas dizerem que minhas filhas não parecem autistas, tá? Infelizmente, o nome do meu Instagram ontem foi interrogado pela minha filha. Mamãe, ontem eu mudei, gente, a logomarca. A logomarca do Nem Parece Nem Parece Terra, na vertical. Nem Parece Terra. O fundo azul, que é a cor que foi primeiro utilizada, porque o sexo masculino é o de maior incidência, por isso que é a cor azul. O quebra-cabeça é o símbolo mundialmente mais conhecido do espectro autista, mas tem muitas vertentes de análise, tá? E agora, os ativistas do autismo, desde 1998, eu falei nisso recente num post, o termo de quem vê, de neurodiversidade, e o símbolo da neurodiversidade é o infinito com tons de arco-íris, porque o espectro autista é um espectro de manifestações e o degradê das cores do arco-íris representam muito bem essa diversidade de manifestações do espectro, muito mais do que o quebra-cabeça. É outra live também, para a gente falar de simbologia. Então, nessa questão ontem eu mudei a minha logomarca, porque é o mês do autismo, de conscientização do autismo, e a Sofia comentou para eu mudar, que ela se incomodou com o quebra-cabeça, ela prestou atenção e viu que o meu tinha quebra-cabeça, não nem parece. E ontem eu coloquei o símbolo da neurodiversidade, ainda estou adaptando a logomarca. E ela também interrogou o nome do Nem Parece.te. Mãe, eu acho que esse nome é preconceituoso, o nome do seu Instagram. E aí eu fui explicar para ela por que eu tinha escolhido Nem Parece, né? Porque o Nem Parece é exatamente, fomentou porque eu não queria aparecer inicialmente. A Adriana Cunha, figura, não queria aparecer. Eu queria postar coisas sem meu nome aparecer, por falta de tempo de gravar live. Né? Então, assim, mas aí a Dani é esperta, me chamou de domingo que eu faço. E aí deu tudo certo. Né? Então, assim, no começo do Nem Parece, gente, o nome Nem Parece foi por conta dessa questão de que os pais e mães de autistas, primeiro ouvem de dizer que seu filho não parece autista por desconhecimento sobre o espectro autista, deles mesmos dizerem que o filho não parece autista porque eles acham que autista é isso, isso e aquilo, por muitos mitos sobre o espectro autista. Bom, então lá no Nem Parece eu tento dividir a visão do autismo em sistemas. E aí vocês vão ver que essa semana eu vou falar a semana inteira, todo dia eu vou fazer um post sobre o que eu estou falando hoje. E o bom é que quando eu gravar, vocês terão visto a semana inteira do que a gente vai embasando de segmentação do porquê. Nós vamos falar da questão da seletividade por questões sensoriais, nós vamos falar da rigidez cognitiva e nós vamos colocar as questões de má condução também por próprias questões, né? Porque conduziu de forma equivocada e por aí vai. Né? Então, gente, assim, na questão da restrição alimentar, como eu falei, se os pais, ou os cuidadores, ou quem conduz, já entendeu, já fez pelo menos um mínimo inventário sensorial dessa criança e começou a perceber que a questão alimentar dela é por cor, ou a questão dela é por cheiro, ou por algum segmento nessa área, vai ficar mais fácil do terapeuta, se essa pessoa tem acesso ao terapeuta, dele intervir.
tá? E a ideia, hoje em dia, é de, primeiro, trabalhar o que for agradável para aquele indivíduo, para depois passar o que é desagradável, não o oposto. Há 5 anos atrás, teve um boom de mudanças de direcionamentos terapêuticos, né? Por exemplo, há 10 anos atrás, gente, a ideia era parar as estereotipias, porque nós não sabíamos como é importante a estereotipia para o espectro autismo de autorregulação. Do dia que no DSM foi incluído os transtornos sensoriais, apesar na clínica nós percebemos que tinha, mas quando oficializou isso, os autistas respiraram, sabe? Porque parou a ideia de parar a estereotipia. E vamos analisar por que da estereotipia. E qual a necessidade que ele tem na estereotipia. E nós podemos organizar sensorialmente ao ponto que o próprio corpo não precisa manifestar a estereotipia. Entendeu? Então, assim, eu queria o fim, né? O fim é não ter estereotipia para algum pai. Mas tem um processo muito intrigante antes disso que tem que ser observado para se pensar o que fazer e o porquê de fazer, não de parar a estereotipia, que é o fim da história, né? E, no caso, eu quero um cardápio mais variado possível. Para eu variar o máximo desse cardápio, eu tenho que ver a que ponto é ritualístico dessa alimentação, né? Em que ponto eu posso quebrar esse ciclo ritualístico dessa criança, é um ponto, né? Então eu vou perceber a rotina alimentar, se é questão de como eu ofereço o alimento, de como é o ambiente que está desfavorecendo, por exemplo, ele se concentrar na alimentação. São questões de propriocepção do sistema vestibular que estão alterando ele se concentrar para comer. Se essa criança não consegue nem discriminar, como eu te falei, né, o estímulo de priorizar, que agora ele vai comer coisa tal e vai mastigar, e depois vai comer coisa tal e depois vai mastigar. Se eu vou ter que fazer uma técnica de oferecer um alimento de cada vez, que é o que é mais comum, quando eu pego uma criança com muita restrição, eu vou começar desse primeiro alimento, ele tentou 1000 vezes, ele aceitou, e depois que eu vou variar para o segundo, por isso que tem que ter uma revisão sempre do plano, do planejamento, porque às vezes eu tentei um determinado alimento e não deu certo, às vezes eu vou procurar um outro e que esse flui muito mais rápido na criança na aceitação, né? E como eu falei, essa análise da questão tanto da rigidez cognitiva da criança quanto das questões sensoriais favorecem que você tenha uma resposta com fluidez mais rápida, né? Mas esse rápido são anos, viu? O rápido aqui de questão alimentar são anos. Inclusive, quando eu pego no pacote do transtorno daquele indivíduo, transtorno espectro autista, a questão sensorial referente à alimentação, eu já converso com os pais, que é um desafio. Isso, Dani, na primeira instância de ali, olha, talvez eu consiga que ele fale muito mais rápido do que a gente conseguir variar esse cardápio. Os transtornos referentes à alimentação são desafiadores para os profissionais e para os pais, tá? Porque demanda um controle da situação muito grande, tá? Muito grande, tá? Quando eu falo transtorno, é bem severa a situação, não é uma coisinha simples, não estamos falando só daquele lá naquela fase inicial que você só quer amarelo, não. Tá? É aquela criança que só come determinada coisa que não vai dar um aporte calórico para ela, mínimo, para as funções básicas do corpo dela que é crescer, né? Aumentar a estatura, por exemplo, né? E por conseguinte vai em conjunto a questão da concentração e com outros fatores que a má nutrição vai causar na criança, né, Dani? Então, nesse aspecto, gente, que eu acho que já passou, quem está iniciando já tá ficando cansativo, né? É que eu penso que talvez a gente feche para outro dia gravar, né? Novamente, né? A gente vai precisar, porque foi muito mas conteúdo. Para gravar no início, né? E eu faço até questão, porque, como eu falei, é um dos maiores desafios no consultório do neuropediatra. Tá? Quando eu pego um indivíduo do espectro autista e que tem um transtorno alimentar. Porque exatamente eu preciso de um aporte nutricional para ele ter boas respostas no neurodesenvolvimento, né? E eu preciso de uma família extremamente aliada nesse sentido, né? Fortalecida, inclusive, que apesar de ser difícil, é possível melhorar o padrão desse cardápio.
Né? Na outra live, existem algumas crianças que são tão ansiosas, que a angústia é tão grande em relação à alimentação, que às vezes, aí eu digo, não é o transtorno alimentar que nós vamos tratar com medicação, mas existem algumas comorbidades que precisam usar medicação, tá? Então, se eu pegar um indivíduo com transtorno do espectro autista e com uma ansiedade patológica, às vezes a gente tem que tratar com medicação. Ou se ele tem o espectro autista com transtorno alimentar e depressão, eu tenho que muitas vezes tratar medicamentosamente a depressão. Tá? Doutora, como dever de casa para o pessoal, que eu, pelo menos assim, o meu dever de casa que eu dou para o pessoal é filmar. Filmem e depois analisa, porque nossa mente perde muita coisa. Então, filme. E assim, doutora, que dever de casa você passaria para o pessoal fazer para se preparar, assim, para enxergar melhor assim, essa situação, investigar, como analisar melhor isso? Bom, a primeira coisa primeiro você tem que tirar os fatores confundidores. Quais são os fatores confundidores para eu, às vezes, não conseguir dar de cara um diagnóstico de transtorno alimentar? Primeira coisa são os erros de condução. Primeira coisa, alimentar na frente de uma tela. A criança, muitas vezes, você suspendeu abruptamente a tela, a criança nem tinha visto o que é que comia antes, gente. A criança, pela primeira vez, estava vendo o prato dela. Ela comia super bem assistindo televisão, mas ela não via o que comia. Ela engolia. Ela engolia a comida. Então, primeira coisa, tirar os fatores que distraem, inclusive que me dizem se essa criança tem uma questão mesmo de seletividade, ou porque ele nunca nem tinha visto o alimento direito, né? Não tinha nem explorado o alimento, né? Então, primeira coisa, você tem que observar como é que está sendo oferecido o alimento. Na frente da tela, tirar a tela. Primeira coisa, aí você vai analisar. E isso, quanto mais cedo, melhor você cortar logo esse aspecto, né? De alimentar, reservar o momento da alimentação para comer. Para a criança focar na ação. Para a criança entender o processo. Para a criança estar mais atenta aos verbos que você vai expressar naquele momento. Né? Abra a boca, segure, leve a boca. Tudo isso, gente, é muito pacientemente olhando o olho no olho da criança. Então, tanto você, mãe, tem que estar atenta, tanto você, pai, tem que estar atento, como a criança tem que estar atenta ao processo. Né? Então, assim, dever de casa, ver como está sendo oferecido esse alimento. Né? Então, eu sei que tem famílias que moram em condições bem adversas, gente. Tem que entender também isso. Nem tudo dá para adaptar tão lindo assim como as minhas filhas têm acesso, ou como a sua idade tem acesso. Mas tente adaptar ao máximo para a sua condição, né? Tente ter um espaço básico para ele comer. Inclusive, para ele criar rotina, né? Lembra que uma das dificuldades do indivíduo é a questão de flexibilidade cognitiva? Pois se você quer ganhar o jogo, crie rotina. A rotina da alimentação é importante. Rotina é diferente de ritual, tá, gente? Rotina é que a criança entende que naquele horário, naquela situação, ele come. Fica bem previsível para ele. Eu não assisto TV nessa hora, eu não fico correndo nessa hora, eu não estou brincando nessa hora, tá? Então, assim, organizar a tarefa de casa, organizar o momento. Porque fica muito difícil realmente você direcionar a alimentação saudável nesse ponto. Não estou falando de qualidade de alimentação, mas de concentração a criança ter competidor. É uma tarefa. Segundo, analisar se a criança tem padrões ritualísticos na hora da alimentação. Ela está criando regras? É no copo que ela toma o suco, é só no copo fulano, é só no prato ciclano, é só nessa cadeira, é só deitado, numa posição. Observe isso. Para a gente quebrar, porque se ele só come naquela situação, pode ser que ele tenha colocado na cabecinha dele. Para comer, tem que ser deitado assim. Entendeu? Então, assim, como eu te falei, o causa e efeito com a criança que tem dificuldade de abstrair é bem concreta. Como eu te falei, se um dia a boca feriu e doeu, ele pode ter entendido. Comer dói. Você imagina, basta uma criança que... Imagina outra sequela da restrição alimentar. Você imagina que para a gente produzir um bolo fecal, nós precisamos de fibras. Se a dieta não tem fibra, a tendência é ter constipação intestinal. Um indivíduo constipado, a constipação intestinal causa muitas outras alterações, inclusive do humor, porque você imagina que o intestino tem uma grande dificuldade de eliminar, no caso, as fezes, porque tende a ser, pela falta de fibra, as fezes tendem a ficar volumosas. A criança que bebe pouco líquido, a fezes tende a ser ressecada.
A criança ainda não sabe, muitos adultos, ou muitos autistas, criança, eles têm dificuldade de entender que a postura de cócoras, ou a postura sentada, é mais fácil evacuar do que em pé. Nós temos crianças grandinhas que evacuam em pé, que é muito mais difícil fazer a manobra de valsalvo para evacuar. E tudo isso é a questão da rigidez cognitiva da criança. Entendeu? Então, assim, e você imagina que um dia ele fez um cocô e que doeu para ele fazer cocô. O esforço foi muito grande, criou uma fissura, doeu. O que é que a criança entendeu? Qual foi a causa e efeito? Fazer cocô dói. Gente, basta uma, duas vezes a evacuação ser muito dolorosa. E causa um transtorno muito grande de medo de evacuar. E a criança se priva de evacuar por medo. Privando a evacuação, absorve o restinho de água que tinha nas fezes. Aí as fezes ficam mais ressecadas. E aí o bolo fecal fica mais impactado, mais duro, mais difícil dessa criança expelir as fezes e gera um transtorno maior da questão da constipação intestinal. Tem crianças que têm escape fecal, ela prende a evacuação, mas não consegue tudo aí, fica sujando a cuequinha, sujando a fraldinha, né? Aquela criança que tem muito medo de evacuar pela constipação intestinal, e uma das causas foi a restrição alimentar. É uma criança que não come alimentos que tenham fibra, e por conseguinte, é uma tendência de ter constipação intestinal, e ela vai ter dor abdominal por conta da constipação, e gera um processo vicioso ao ponto que essa criança às vezes tem que ir para o hospital porque tem um fecaloma enorme no intestino compactado e tem que fazer lavagem intestinal, ou tem que fazer fluid enema, ou tem que usar supositório. Quantas e quantas crianças eu já vi que só evacuavam quando usavam supositório, e tem o trauma de usar o supositório. Gente, é um transtorno. Quem passa por isso sabe o que eu estou falando. E a família toda fica envolvida nisso e gera um sofrimento muito grande. Imagina que eu quero treinar essa criança para ter autonomia para evacuar no sanitário, Dani. Uma criança com seletividade alimentar, com graves restrições e com secundariamente constipação intestinal. Vai ser muito mais difícil realizar o treino do sanitário para essa criança. Se ela sente dor para evacuar, gente, quem é que quer sentir dor? Né? E você imagina no universo da criança, do pensar dela que é muito limitado, de que ele fez essa causa e efeito, que eu faço cocô, dói. Gente, ele não tem essas capacidades de administrar essa sensação, entendeu? Lembram dos sentimentos que a criança autista tem dificuldade de entender esses sentimentos? O sentimento de medo se misturou com o sentimento de raiva, que se misturou com o sentimento de aversão. Ela não consegue se alimentar isso, não. Então, por isso que é importante esse entendimento da fisiologia, do que faz parte do espectro autista, que os componentes sensoriais são marcantes em muitos autistas e a rigidez cognitiva. Aí eu digo, Dani, independente do grau, a dificuldade de certos componentes relacionados à rigidez cognitiva acontece nos autistas, no todo, independente do grau. Quantas dificuldades de compreensão de algumas coisas de autistas que geram grandes conflitos dentro de casa, emocionais, e os pais não têm noção que a abstração desse indivíduo é diferente da sua. Né? E imagina o cérebro adolescente que tem já várias alterações realmente funcionais que fazem o humor do adolescente mudar e, por conseguinte, o comportamento do adolescente tem algumas mudanças que são inerentes à adolescência. E um adolescer no autismo é muito mais difícil. E se os pais não estiverem preparados para todas essas fases, vai ficar muito difícil, né? Vai ficar muito difícil essa condução. Então, os transtornos alimentares, no caso restritivo do espectro autista, só para fechar, você tem que estar atento que ela é lenta e gradual. A tarefa de casa é analisar quais são os componentes que fazem o seu filho restringir. Quando começou, também é o fato que você vai correlacionar o que foi uma mudança de rotina que ocorreu exatamente naquela fase, né? Como é que eu, pai ou a mãe, estou emocionalmente, outra tarefa de casa, como é que eu me posto na hora de oferecer o alimento? Será que eu não estou muito apressada? Será que eu não estou muito angustiada? Será que eu não estou transferindo muita angústia para que essa criança coma tudo, ou coma rápido, ou não suje no ato de comer? A tarefa de casa, será que eu estou tendo paciência para que essa criança observe realmente o aspecto do alimento, que ela tenha tempo de experimentar essas texturas? Estou falando de uma criancinha pequena, será que eu estou tendo tempo nisso? Então, como pai, como mãe, como cuidador, eu tenho que parar para raciocinar, né? O
que está gerando essa restrição alimentar, muitas vezes é o comportamento, né, junto à questão sensorial, como eu falei, com o comportamento dos pais em relação a essa alimentação, né? Então tem que ser revisto isso, gente. O dia a dia do autista, né? Que eu volto a dizer, essa necessidade de segmento tanto de rotina quanto a uma gradual introdução alimentar, mostrando de forma concreta para ele que vai ser um processo que ele primeiro vai provar para depois realmente comer, isso se torna, a participação do autista, ela fica muito mais, como é que eu posso dizer, mais prazerosa, né? Ele não se sentir coagido a comer, né? Ele não entende a situação de comer, tem esse mal-estar por essas variadas questões, e ela quer ser compreendida pelos pais, né? Então, que os pais são a referência disso. Então, nunca esquecer que nós estamos lidando com um indivíduo que você é a referência, tá? Você é a referência daquela criança. Então, o seu estado emocional no ato de oferecer o alimento conta muito. Conta muito. Então a gente tem que fazer uma avaliação 360, né? De toda essa estrutura, né? De como é que está sendo oferecido, de quanto tempo faz que desencadeou, quais são os fatores aversivos daquela criança, né? E eu digo com clareza, eu sei mais o que deu errado do que o que deu certo, viu, Dani? Eu digo, os exemplos piores eu tenho mais certeza do que o que deu certo. E que o mais deu errado foi a pressa em introduzir o alimento, introduzir na marra o alimento ou introduzir o alimento com punição, certo? A punição é a pior maneira de se querer que o indivíduo coma. E que coma com qualidade, sabe? Você punir a criança que se sente, que come com ameaça, ela não vai melhorar. Lembra? Nós estamos com um indivíduo espectro autista. Ele não vai entender essas nuances de que ele precisa comer para crescer. Ele não tem essa nuance que ele precisa comer bem para fazer cocô, para ele não ter constipação intestinal. A criança não entende isso. Ela só entende que fazer cocô dói. Ele não entende que tem que comer melhor para fazer um cocô de uma estrutura que não doa depois. Tá, gente? Então, quem tem que entender é você, pai. Quem tem que entender é você, mãe. Quem tem que entender é você, cuidador. A criança só entende o fim da história. E o que eu percebo, Dani, é que ao contrário, os pais querem o fim da história. Que é que a criança coma bem. Entende? Mas esse processo, como eu te falei, é dos mais desafiadores, gente. Então eu acolho, né, como profissional, mas ao mesmo tempo eu jogo a batata também quente. Olha, se você não tiver paciência no processo, nós vamos perder o jogo, né? Nós somos imediatistas normalmente e nós somos uma máquina de tomar conclusões precipitadas. Então, por isso que é muito importante fazer essa análise, porque assim, a gente sai tomando conclusão sem ter base de dados. E tudo que a gente traz aqui, tanto a doutora quanto eu tento trazer aqui no canal, essas fundamentações científicas. E para a gente estar falando sobre fundamentação, alguma coisa com base nisso, a gente precisa de dados. E assim, não é. Eu acho que isso daí tinha que estar da cultura de todos os pais. A nossa sociedade é muito complexa, a gente está numa situação que é totalmente complexa, o instinto faz parte, lógico, faz parte do instinto, mas a gente tem, por essa complexidade, a gente tem que tomar mais nota das coisas, a gente tem que observar melhor para modificar esse ambiente, né? Para fazer essa modificação. Isso. Então, assim, Dani, existe muita literatura, gente, sobre o assunto, tá? Mas eu pesquisei, assim, várias fontes na minha vida, assim, e nós temos alguns grupos, né? Alguns grupos de suporte, tá? E hoje em dia, essa ferramenta na internet, mesmo quem não sabe a língua inglesa, lógico que a literatura é mais fácil nós encontrarmos em inglês. Mas mesmo hoje, a ferramenta hoje em dia no celular está uma maravilha, traduz tudo. Né? Então, tem uma que é a NEDA, gente, NEDA. Ela é um instituto, tá? Coloca essa sigla. É National Eating Disorders Association. É maravilhoso esse site. NEDA. Coloca no Google NEDA, NEDA. Tem o Instagram deles também, tem National Eating Disorders Association.
Lá você consegue clicar e ele vai traduzindo o material. Tem muito material sobre o assunto. É um universo que fala de desordens alimentares. Gente, vocês vão amar esse site. Ele é extremamente assim, como eu te falei, você clica em cima, ele traduz para o português. Olha aí, gente, pronto. Isso, Dani. Apesar de ser em inglês à primeira vista, gente, ele traduz tudo para você, tá? No celular, vocês conseguem o recurso para traduzir o tema todo. Tudo que eu falei hoje, gente, tem pautado item a item, se você vai de cima a baixo, tá? É uma associação de desordens alimentares. E ela explica o beabá todo que eu falei hoje aqui, gente, está lá, maravilhoso, acessível, tem exemplos de famílias, exemplo de crianças, de adolescentes, de como foi o processo. Eu achei maravilhoso. Quando eu acessei esse centro, para mim, dele eu limpo o resto. Para ele é uma referência e é gratuito. Dá uma olhada aí, tudo gratuito, conteúdo científico. Eles têm uma equipe como é que eu posso dizer? De análise dos temas, são novos, vocês podem olhar que a literatura é revisada, tá? Para mim, assim, foi um achado, quando eu comecei a pesquisar, e eles sempre renovam, falam dessa mudança da nomenclatura que ocorreu no DSM-5, todo esse processo que vocês têm, uma gama de livros que tem, mas como não são traduzidos, eu estava procurando para vocês o que pudesse ser traduzível, e esse eu achei riquíssimo. Riquíssimo. Na outra live eu posso dar outro, mas esse eu acho que se vocês estudarem nele, já virou top, sabe? Assim, de referência, e você vai crescendo no conhecer do processo alimentar, que eles vão explicando de uma forma muito prática, eu achei muito acessível. Pessoas que não precisam ser da área de saúde, eu acho que dá. Não sei se a Dani está dando uma pescada aí. Tô olhando. O site ele é fácil de navegar. Esse site, eu acho que para transtorno alimentar, ajuda tanto uma pessoa, sei lá, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, quanto vai ajudar um pai leigo no assunto que está começando agora nessa jornada, tá? A ideia é exatamente abraçar os pais aqui, né? Porque eu sei que um técnico, um fono, um psicólogo aqui tem muito seguidor nessa área, mas a nossa ideia base é abraçar os pais, e principalmente os pais que não têm acesso à intervenção multiprofissional com qualidade. O que nós percebemos, a Dani já viu claramente isso, que muitas pessoas, às vezes, falam mal de determinada ciência, ou mal de determinada técnica, e muitas vezes é porque, infelizmente, teve uma amostra errada daquele assunto. Muitas vezes essa pessoa, infelizmente, não teve acesso a um profissional com boa formação naquela área. E aí criou uma aversão, exemplo, a ABA, análise aplicada do comportamento, que é uma ciência já extremamente estudada, de bons resultados no espectro autista, mas tem muitas pessoas que têm aversão à ABA, tá? E muito do que foi passado para ela foi de uma má versão de um ABA, tá? Mas, assim, a base do ABA, assim, na minha vivência, faz muita diferença. Um pai e uma mãe que tem formação em ABA, que começa o beabá do treino parental e estuda o básico da análise aplicada do comportamento, ele consegue direcionar muito bem o seu filho. Muito bem mesmo, sabe? E vai entender, vai saber o chão que ele está pisando na hora da condução. Por isso que eu te falo assim, arregassem as mangas. Hoje em dia na internet tem muito material. A Dani mesmo tem muito material de acompanhar. O pai e a mãe tem que ser investigador nato a partir de agora. Se não tinha, vamos arregaçar as mangas e tem que tirar esse lá de dentro, do seu íntimo, assim, do seu... Porque o resultado Empoderar. Você vai ter que se empoderar. Exatamente. Então a ideia é tornar acessível, nesse caso do canal da Dani gratuito, exatamente porque a gente sabe que muita gente não tem acesso e nem tem dinheiro para pagar. Por que que muitos pais estão sendo agora co-participantes, literalmente sendo os acompanhantes em água do filho? Por questões financeiras. Não só por empoderamento, né? Por conta da questão de que é mais viável financeiramente você ser o acompanhante terapêutico do seu filho, gente.
Então, por questões financeiras, inclusive, né, Dani? A Dani é uma que, por questões financeiras, acabou sendo, se empoderando nessa questão e está se formando nesse A aspecto. pandemia e a questão financeira, porque se a gente coloca na ponta do lápis o tanto de terapia que aqueles tinham que fazer, com a qualidade que ele precisa ainda, né? Que ele precisa de. Ele tem uma demanda muito grande. Fica inviável, fica completamente inviável. E plano de saúde, a gente sabe muito bem que é uma guerra que não acaba, né? Com plano de É. saúde. Outra coisa, Dani, na questão de quando você vai mergulhando no estudo do espectro autista, que você vê que os melhores resultados é com a carga horária intensiva de terapias, não é a realidade do Brasil uma quantidade de horas assim para você ficar, por exemplo, eu queria ficar com o Selma Lacerda seguindo minha filha 15 horas por semana. O Selma Lacerda, gente, é uma referência para mim em ABA, tá? O Selma Lacerda não vai ter 15 horas na semana para ficar com a Sofia, minha filha, gente, não vai. Ele pode ser um supervisor meu, né, Dani? Uhum. Mas então, o que é que a expertise de um bom terapeuta ABA, não dá para ele ficar com um único paciente. A expertise dele tem que ser disseminadora de conhecimento, de formação do plano estruturado para aquele paciente, aquele cliente específico, para alguém aplicar. Se vai ser um acompanhante em ABA, se vai ser o pai ou a mãe que fez uma formação, quem vai ser o aplicador, aí nós temos que ver. Mas será inviável um profissional de excelência para ficar 15 horas por semana com aquele menino, não vai dar. Nos Estados Unidos não funciona assim, gente. Que vocês foram ver, lá tem as BCBAs, tem toda uma sequência que vai desde o supervisor, aí, às vezes tem o supervisor do supervisor, né? Então, assim, tem um grupo que vai estar envolvido, mas vai ter que ter o aplicador. E isso, para a questão da alimentação, imagina, eu fiz um programa, quem é que vai aplicar isso aí em casa? O menino vai ficar no consultório para comer todas as refeições? Não, gente, é em casa. Então, eu tenho que E para trabalhar. generalizar, vai para a secretária ali na recepção, né? Que isso daí não é nada sadio. Entra no Então, consultório, vai na recepção, isso não é a mesma coisa que em casa. falando isso tudo sem fugir do assunto dos transtornos alimentares, eu tenho que empoderar esses pais, sim. Porque para eu conseguir variar esse cardápio, para eu melhorar o leque de aceitação alimentar, eu tenho que treinar os pais. Primeiro eu tenho que entender, fazer um inventário dessa criança, quer seja sensorial, quer seja por ritual, quer seja por rigidez cognitiva. Eu tenho que ver se já está realmente no que está afetando, já até no social desse indivíduo, se já está afetando, no que está restringindo já até socialmente essas escolhas alimentares restritas. Tem que pedir ajuda, às vezes que tem crianças que, enquanto não melhora o cardápio, às vezes precisam de suplementos de vitaminas. Não é melhor, a biodisponibilidade de vitamina, gente, é melhor no alimento, tá? Coloque isso na cabeça. A biodisponibilidade de vitaminas é melhor na comida, na fruta, na verdura, não é na cápsulazinha lá que você levou no laboratório. Eu tenho que me expor ao sol para converter vitamina D, gente. Não vai adiantar também eu vou entupindo de vitamina D, eu não estou falando de nada contra as vitaminas. Mas a melhor forma de que o corpo absorve os oligonutrientes é na comida mesmo. Comida, feijão, na carne, na salada, na verdura. E ainda tem um jeito de preparar os alimentos também. Que tem formas que a biodisponibilidade de oligonutrientes é melhor, tá? E aí dá outra live, né? Então, nessa questão aí do que a gente para pensar, às vezes, gente, eu preciso fazer um suplemento temporário, né? Eu tenho crianças que ficam tão graves que eu tenho que fazer, por exemplo, um suplemento na mesma forma de um paciente com CA, com câncer. Com os mesmos suplementos, uns que não têm sabor, que mascaram no único alimento, por exemplo, que a criança toma, às vezes eu tenho que mascarar. É muito difícil. Nós estamos falando aqui de extremas restrições alimentares. Se a gente não quebra o ciclo antes disso, chega ao ponto, como eu te falei, de alguns pacientes que têm que ficar sendo alimentados por sonda orogástrica, tá? Porque senão vai morrer. Tá? Eu tenho crianças que começam a desmaiar por hipoglicemia, porque o aporte do sistema dela está tão severo que não consegue nem aquele glicosinho que eu falei antes de
da live parar, né? Ela vai progredindo, ela vai piorando ao ponto que a criança começa a ficar com a dinomia, ela vai atingindo a quantidade de nutrientes, ao ponto que ela pode até ter desmaios, ter lipotímias, ter perda de consciência por questões nutricionais, gente. Para você ver o extremo que pode chegar, e pode chegar. E a ideia da gente é prevenir, é quebrar ciclos bem antes disso. Bem antes disso. E quebrar os ciclos da autoestima muito baixa em relação à alimentação. Né? Então, nós pegamos adolescentes que ficam extremamente constrangidos e a autoestima muito baixa em relação a que ele não consegue variar a dieta, é uma coisa, um esforço hercúleo de tentar provar algum alimento e é muito constrangedor. Né? Então, temos que estar atento a isso. Né? Então, eu acho que hoje já está bom essa conversa, acho que já está tarde e agradeço a vocês pela doutora, muito obrigada. Né? E desculpa. E a gente vai... Não, eu acho é bom. Olha, presta bem. Atenção, nós vamos fazer melhor. Né? E aí, nós faremos melhor. Mas eu acho que estava perfeito, eu estava amando. Eu já tinha olhado aqui os tempos que eu queria voltar. Não, eu acho que eu tô com o pé frio, viu? Na semana passada, com umas 3 semanas, eu fiz aqueles da Alegremente que travou, só que para sorte, parece que ela conseguiu gravar. E hoje você não conseguiu gravar. Alguns didias acontece isso, a internet sabota a gente e não deu tempo de você salvar. Acho que foi meu celular. Doutora, olha, muito obrigada. Eu peço para todo mundo fazer esse dever de casa. Eu vou tentar organizar esse dever de casa num post, alguma coisa assim, para deixar mais bonitinho, para todo mundo já vir mais preparado para a próxima, para ser mais direcionado nesse sentido. Então, aí eu faço um pedido que vocês mandem questões para Dani, para o site, né? Dani ACF, as questões. Porque quanto mais perguntas vierem, melhor, que aí nós podemos organizar. E aí a Dani depois vai disponibilizar, porque a ideia é deixar gravado, né, gente? Assim, deixar gravado lá no site da Dani. No curso, no www.cursautismo.com. A gente está montando aos poucos esse curso para ajudar os pais gratuitamente. Então, gente, muito obrigada. Bom domingo. Obrigada, doutora. Nós somos, olha, gente, eu vou dizer uma frase que nos pastores falei para a Dani, eu falo para algumas pessoas. Para mim, o autismo é uma ciência que o livro não está escrito ainda do final, certo? Então, se você procurar uma literatura, por isso que eu não gosto do termo cura autista, sabe? Porque não tem nenhum livro ainda escrito de alguém que foi acompanhado desde 1 ano e meio, por exemplo, e hoje em dia ele está com 60 anos de idade, para sabermos o que deu mais certo, o que foi mais acertado, a conduta, a melhor, e esse indivíduo já tem 60 anos de idade. Não tem, gente. Então, como é uma ciência que ainda está sendo construída, de repente, daqui a 10 anos, o que eu estou falando aqui nem é mais correto, né, Dani? De repente mudou. A ciência muda e no espectro autista ainda nós estamos, inclusive, encontrando causalidades do espectro. Nós já entendemos muita coisa, mas muitas outras coisas ainda estão incógnita, e uma delas é por que existem crianças autistas mais graves e por que existem crianças menos graves, existem crianças com pouca intervenção, melhora rápido, existem crianças com muita intervenção que vão bem devagar. Nós não sabemos ainda por que tem as crianças que têm perdas de aquisições muito grandes. Sabemos que é a questão da poda neuronal, mas não sabemos por que essa poda ocorre tão diferente em alguns e que o retrocesso ocorre em alguns e quando... exemplo, agora na pandemia nós tivemos crianças que, por exemplo, não tinham componentes sensoriais marcantes para os pais. Eles já tinham, mas para os pais não eram marcantes. Mas para os pais pararam para olhar e viram que ficou uma coisa mais visível. Por exemplo, as sensibilidades auditivas. Tem crianças que estavam bem melhores antes da pandemia, porque tinham acesso à escola, à terapia. E com a quebra ficou uma zona de conforto muito grande a pandemia sensorial auditiva para muitas crianças. A Clarice, minha filha mais nova, ela tem dificuldade sensorial auditiva. Ela está adorando a pandemia, não ir para a escola, gente. Vocês acreditam? Ela está adorando, entre aspas. Porque está na zona de conforto dela demais. Quando ela voltar, gente, para a realidade dela, eu já estou
Então, vamos estar atento. Então, pré-requisito para pai de autista: ser investigador e aprender a anotar. Tá? Então, use as planilhas da Dani. A Dani tem muitas planilhas lá, que tem que aprender a anotar, a investigar, ajuda para programar, ajuda o terapeuta a programar a intervenção, fazer o plano educacional individualizado. Não existe pacote que deu certo para todo mundo, para um deu certo, para outro não deu certo. Até o peito tem que ser revisto, porque até para a mesma criança começa a não dar mais certo, tá, gente? E quando fala de alimentação, nós precisamos da parceria dos pais, não tem jeito. Para comer bem, eu preciso de um lar com uma estrutura básica para que flua. Não tem jeito, não tem jeito. Até falar a fonoaudióloga e os outros terapeutas até conseguem, viu, Dani? Na marra aí, de algum jeito, consegue que ele fale, que foi a ponta do acidente que fez para procurar o meu consultório. Mas fazer comer bem, eu preciso de uma ajuda de uma família inteira, eu preciso do avô, da tia, de todo mundo. Se não tiver um grupo aliado, o caminho fica mais tortuoso, mais demorado, né? E muito obrigada a todos. Obrigada, Ô, doutora, obrigada. Eu repito a mesma coisa, eu quero uma doutora Adriana para mim também, porque eu vi um bando de gente falando: ai, a doutora Adriana, meu filho se consulta com a doutora Adriana. Eu tô enciumada com todos vocês, assim, eu quero uma doutora Adriana para mim. Dani, você acredita que o bom disso é que tem muitos pais que se tornaram terapeutas mesmo, como profissão, e isso é muito bom. Porque eu acho que enquanto essa demanda estiver reprimida, né, de profissionais habilitados, muitos pais têm que se formar mesmo, né? Formar em psicólogo do ABA, em terapeuta ocupacional. E aliás, ainda tem outra, eu bato muito, que as pessoas falam: Dani, mas por que você não faz pedagogia, psicologia? Eu amo ser engenheira, e eu acho que a gente precisa trazer a área de autismo e a área da ABA para a engenharia. A gente tem que aliar isso. E não só a minha engenharia, as outras engenharias, e assim vai. A gente tem que pegar essas outras profissões e trazer, porque assim, não é restrito da medicina, não é da saúde, não é restrito só para a área da psicologia, enfim, a gente tem que trazer para as outras áreas. Outra coisa, Dani, assim, no seu caso, você já falou em uma live recente sobre isso, sobre essa questão de que o ensino remoto em relação aos pais dos autistas, né? Dani, você lembra que eu te enviei um link que a USP tem um trabalho? Gente, a USP tem um trabalho que está em construção, mas já tem muitos treinos gravados no site da USP, tá? De autista, treino de pais remoto, que isso aí é o que há. Né? Então, eles têm, eles fazem lá grupos de mestrado e doutorado e tem Autismo ao Longo da Vida, que é um programa, e esse programa, uma das vertentes é fazer realmente dispositivos para cursos online de formação de pais, gente. Então, procure no site da USP, que tem. Tá? Eu coloquei no grupo do Telegram. Eu coloquei o link lá no grupo do Telegram. Basta clicar que o pessoal já vai lá para as aulas que são gravadas. Tem várias eles explicam qual é o método, como trabalho de contato visual, linguagem, as bases da linguagem, muito interessante. E é um trabalho que vai continuar, viu, gente? Assim, eles estão para exatamente ter acesso a locais que não tem nem suporte. Existem cidades que não tem fono, não tem terapeuta ocupacional, não tem psicólogo, algo que tirar sempre de referência. Né? Dani, bota aí o link para as pessoas de novo, tá? Tá lá no... Mas eu vou colocar no site. Eu vou colocar, eu me comprometo, na hora que terminar aqui, eu vou colocar no site do curso Autismo, eu vou colocar o link lá. No curso Autismo. www. Aqui, ó, vou colocar aqui, é só vocês, curso Autismo. Curso Autismo. .com.br. Não, só .com. Aí é só entrar, que eu vou colocar agora. Me comprometo. Autismo.com. E lá tem, nesse site da USP, tem essas aulas disponibilizadas. Eles filmaram com uma equipe muito bem feito. Os vídeos são maravilhosos para treinamento de pais. Dá para você fazer lá na cidadezinha mais longínqua do centro de referência. Tá bom? Então, assim, esse empoderamento dos pais é a arma maior. E para nós conseguirmos a inclusão, o primeiro lugar de inclusão é no domicílio, é em casa.
tá? Então, eu tenho que incluir medidas de melhor suporte. Bota fixo, Dani, o www.autismo.com, fixa na tela. Ah, tá. Então, tá? Viu, gente? Nesses sites, como eu te falei, a Dani também vai colocar de novo lá, Dani, o de desordens alimentares. Viu? A Dani também vai colocar, para vocês não esquecerem. Que lá, como eu te falei, é em inglês, mas ele é traduzível. Você pode clicar no botão à direita que traduz todinho. E é uma tradução bem feita, por sinal. Não precisa saber falar inglês para conseguir hoje em dia acessar muito material bom. Tá? Tem muitos artigos científicos que, infelizmente, não são traduzidos. Tem sim, mas existem alguns profissionais que também têm esse expertise de transpor para uma linguagem mais fácil, entendeu? Então, esse centro de doenças, né, de referência de transtornos alimentares, né, ele é bem interessante e tem muito material sobre isso, viu, Dani? E aí nós vamos marcar para depois gravar essa live, para a live dos transtornos alimentares ficar gravada no site, porque hoje não teve um imprevisto e não deu para ficar salva. Viu, gente? Muito obrigada. Gente, então tá combinado. É só entrar no site que daqui a uns 5 minutinhos vai estar tudo lá. Viu? Pois muito Tchauzinho. obrigada e boa noite. Boa noite, doutora. Obrigada. Boa noite.